Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, falar hoje para vocês sobre sífilis ocular. Sim, a sífilis também pode acometer os olhos, tá certo? Em praticamente qualquer topografia ocular, inclusive com relatos de cancro primário em ducto lacrimal. É claro que isso é uma raridade, tem um relato de caso, mas sim, a sífilis pode acometer os olhos, tá certo? E a primeira dica que eu dou para vocês aqui é a seguinte: sífilis ocular é uma neurosífilis, ou seja, a neurosífilis ela pode acontecer em qualquer momento, não precisa ser na sífilis primária, secundária, terciária, enfim, qualquer momento é o momento que a sífilis, que o espiroqueta pode entrar nessa região, tá certo? A sífilis é um espiroqueta, é uma bactéria, está em formato de mola, tá certo? Um formato de saca-rolha, né? E ela tem o seu contágio principalmente por contágio sexual, e não existe reservatório da sífilis no meio ambiente, ou seja, ela é só de homem para homem. Ainda existe uma controvérsia muito grande se ela é originária da Europa ou se ela é originária das Américas. O fato é que o seu surto começou lá pelos meados de 1500, muitos casos na Itália nesse tempo, né, e está presente cada vez mais com o ser humano, e a partir dos anos 2000 começou a acontecer o aumento de sua transmissão e de sua patogenicidade na população global. Casos americanos dos anos 2000 até agora só tem aumentado, tá certo? Ela pode ser transmitida também por beijo, se tiver o cancro na cavidade oral, enfim, pode ser transmitido por sexo oral. Ela tem uma transmissão sexual também bastante importante e principal, tá? Então, é o seguinte: a sífilis ocular, ela é uma neurosífilis, ela pode ou pode não ter acometimento de meninges, tá? Uma meningoencefalite crônica sifilítica, tá certo? Então, ela pode estar apenas no olho, mas nós consideramos isso como sífilis, neurosífilis, e deve ser tratada como tal. Então, selecionei alguns slides para vocês aqui, fiz uma revisão desde o ano 2015 para cá, para ver o que tem de novo. Então, tá bem interessante, tenho atendido muitos casos no consultório de sífilis ocular. Então, o primeiro slide aqui para vocês, tá? Mostrando que a sífilis pode envolver quase qualquer estrutura ocular. Eu já havia falado isso para vocês, mas uveíte posterior e panuveíte são as apresentações mais comuns, tá certo? E o primeiro fator prognóstico aqui para a recuperação do paciente é o tempo. O início do tratamento precoce é extremamente importante. Tanto importante é que os pacientes que têm uma sífilis ocular por mais tempo têm maiores chances de perder a visão de forma definitiva. Segundo slide aqui para vocês, então, maior duração da uveíte antes do diagnóstico e corioretinite na mácula na apresentação foram associadas, né, a mais de 2 linhas de Snellen, aquela tabela ali que tem ao lado, né, de perda visual, tá certo? Perda de acuidade visual em pacientes HIV negativos, tá? Então aqui nós sabemos então que a sífilis ocular ela é uma neurosífilis, tá certo? Esse é o primeiro fato que eu gostaria que vocês entendessem com tranquilidade. Isso. A segunda é que quanto mais tarde se iniciar o tratamento, pior o prognóstico, e eu vou comentar sobre algumas formas de tratamento, formas de escolha, formas alternativas. Mas tem aqui também uma outra divisão, que a sífilis ela se comporta bastante diferente em pacientes HIV positivos, mesmo em uso de TARV, mesmo com CD4 alto, em pacientes não HIV positivos. Então, esse slide aqui mostra que pacientes infectados com sífilis ocular têm maior probabilidade de ter punções lombares anormais, mostrando então que o fato do paciente ser soropositivo para o vírus do HIV é um fator prognóstico também para te ter alterações mais severas, né, da sífilis ocular, como também acometimento de meninges ou vasculites mais profundas no sistema nervoso central. Eu quero falar para vocês aqui sobre tratamento bastante interessante. Nós temos ainda uma alternativa de não hospitalização. Sim, a maioria dos pacientes com sífilis ocular, certamente os pacientes HIV com sífilis ocular terão de receber penicilina G cristalina, 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas, ou seja, isso é impossível por 14 dias, né? Então isso é impossível de ser feito de forma ambulatorial.
Então eu mostrei aqui na tabela para vocês, esse quadro aqui que eu retirei da John Hopkins, que é uma literatura bastante interessante, que eu uso muito, eu assino o aplicativo da John Hopkins, né? Mostrando que o tratamento deve ser injetável. Outras alternativas orais, como a amoxicilina com probenicida, doxiciclina oral, não devem ser prescritos, pois não são considerados tratamentos eficazes ou padrão pelo CDC americano. Então, ali na tabela, a gente pode mostrar que o tratamento preferencial é esse que eu falei para vocês, com penicilina G cristalina, 3 a 4 milhões de 4 em 4 horas por 10 a 14 dias, ou seja, o paciente terá que internar. A alternativa 1 é muito difícil de conseguir aqui no Brasil, tá? Probenicid é chato de achar, a gente não consegue ele de forma rotina, então nós vamos para a alternativa de ceftriaxona, que eu uso bastante em pacientes não HIV, tá? Que é o uso de ceftriaxona, 2 gramas intramuscular ou endovenoso, durante 14 dias. Eu uso dose máxima, teria um período maior de tempo, tá certo? Para a gente tentar solucionar o problema no paciente sem precisar de internação hospitalar. Aqueles pacientes HIV positivo e gestante não tem dúvida nenhuma, a internação ela é mandatória, porque as melhores drogas em termos de cura e de evitar recorrência é com penicilina G cristalina, tá certo? Lembrando que após o tratamento da sífilis ocular ou da neurosífilis, chamem da forma que vocês quiserem, se deverá fazer o bezetacil igual para tratar a sífilis sistêmica, e isso é opinião de especialista, não existe documentação, não existe documentado essa necessidade, mas é meio que unânime que deve ser feito. Então, apesar de ser um baixo nível de evidência, é o que nós temos em relação à sífilis. E como o bezetacil, né, a penicilina G benzatina, ela é fácil de conseguir, fácil de aplicar, um pouco mais dolorida, claro, mas ela deve ser feita. Então aqui o último slide para vocês, eu gostaria de falar sobre os critérios de cura, e aqui começa um pouquinho a confusão sobre os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. Então, os testes treponêmicos, ou seja, que identificam a sífilis em si, eles não são quantitativos ou indicativos de cura, porque uma vez eles positivos, eles raramente ficam negativos. Então, nós usamos o critério duplo de diagnóstico, que é o critério não treponêmico, que pode ser por RPR ou VDRL, tanto faz, tá? Mas se utilizarem utilizem sempre o mesmo método para poder comparar um com o outro. Eu vou explicar isso para vocês no slide mais adiante. Com um teste treponêmico também, para confirmar, sabendo que ambos têm fatores de falso positivo e talvez até de falso negativo, efeito prozona no teste não treponêmico, algo mais raro, algo mais difícil de acontecer nos dias atuais e principalmente em laboratórios bons. Mas os testes treponêmicos também podem cruzar com outras piroquetas, como, por exemplo, leptospirose ou lúpus eritematoso sistêmico ou algumas outras doenças autoimunes, ele também pode dar falso positivo. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui para o nosso último slide mostrar os critérios de cura para a sífilis ocular ou para o próprio tratamento da sífilis não neurosífilis. Então, os pacientes tratados para sífilis devem ter o teste VDRL, eu falei aqui, ou o RPR, repetido a cada 3 meses. Nessa literatura, algumas literaturas colocam 6 meses, por um período de 1 ano após o tratamento, pois os títulos devem se tornar não reativos dentro de 1 ano após a terapia. Os pacientes devem ser retratados se um teste de VDRL ou RPR de títulos inicialmente alto não diminuir 4 vezes dentro de 1 ano, ou se um teste de VDRL ou RPR previamente não reativo se tornar reativo novamente, tá certo? Aqui, muitas vezes, dependendo da literatura que se usa, se considera também o teste, no caso não treponêmico, né, o VDRL ou RPR 1:2, 1:4, como critério de cura, dependendo da titulação inicial, tá certo? Porque tem pacientes que ficam com um resíduo
de VDRL, é importante que esse resíduo, né, ou essa cicatriz de VDRL ou de RPR, ela seja monitorada no período de talvez 6 meses, para pacientes HIV, ou então talvez depois de se fechar o critério de cura sorológico não treponêmico com a titulação baixando 4 vezes, em pacientes não HIV positivos, ou pelo menos anualmente, para se detectar precocemente se ele vai voltar a aumentar por reinfecção ou por falha do tratamento, tá certo? Sei que é um pouco confuso essa parte de teste treponêmico e não treponêmico. Tem outro vídeo meu, acho que é tudo sobre sífilis, que tem ali alguns exemplos bem interessantes, tá certo, pessoal? Então, o recado que eu gostaria de dar é para que, quando se existam alterações oftalmológicas, né, como uveites, se faça o teste para sífilis, como teste para outros patógenos, doenças infecciosas também. E naquele paciente que teve o seu diagnóstico de sífilis, screening para outras doenças sexualmente transmissíveis ou ISTs, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista.